De acordo com muitos arqueólogos e estudiosos, acredita-se que a religião zoroastriana, uma fé antiga baseada nas forças opostas do bem e do mal, fundada antes do século VI a.C., seu principal deus é o criador Ahura Mazda. Ahura Mazda parece ser responsável pelo controle do que acontece aqui na Terra. Há várias maneiras de interpretar isso. Uma delas é que ele representa um tipo de forma mais elevada da consciência universal. Mas outra é que representa uma inteligência extraterrestre que nos supervisiona. Vários textos sagrados da antiguidade falam de um conhecimento dado à humanidade pelos extraterrestres, também conhecidos como deuses da antiguidade. O deus dos céus, Ahura Mazda, poderia ser um ser avançado de outro mundo? Ele teria fornecido a tecnologia necessária para que seus seguidores construíssem esse labirinto complexo como proteção de um desastre ambiental. E no segundo capítulo do texto sagrado dos zoroastrianos, o Vendidá, Ahura Mazda salva a humanidade de um desastre ambiental mundial, como na história de Noé, no Velho Testamento. O grande profeta Iima foi instruído a construir um refúgio subterrâneo parecido com Derinkuyu, pelo deus dos céus, Ahura Mazda. De acordo com os textos sagrados, Iima construiu uma cidade subterrânea de vários andares para proteger um seleto grupo de pessoas e animais, não de uma inundação, mas de uma era do gelo global. O Vendidá chama de inverno maligno. De acordo com climatologistas renomados, a última era do gelo ocorreu aproximadamente 18 mil anos atrás e terminou por volta de 10 mil a.C. Será que Derinkuyu teria sido construída como abrigo contra um inverno global devastador? Ou há a possibilidade de um motivo mais sinistro para a existência de Derinkuyu? Alguns dizem que há pistas no sistema de segurança em comum da cidade subterrânea. Portas de 500 quilos sobre rodas que permitem que elas sejam abertas por uma só pessoa, mas só de um lado. As portas de Derinkuyu são construídas com inteligência. Você só pode abri-las e movê-las por dentro. Então, obviamente, quem morava em Derinkuyu se escondia de alguma coisa ou de alguém. De acordo com os textos zoroastrianos antigos, Ahura Mazda vagava pelos céus em uma carruagem divina e guerreava com seu inimigo eterno, Angra Mainyu, o demônio da destruição. Duas forças extraterrestres em batalha pelo controle da Terra e de seus recursos. Os inimigos aéreos eram extraterrestres, porque eram eles que tinham capacidade de voar. Eles tinham acesso àquelas máquinas sobre as quais lemos em toda a cultura antiga pelo mundo. Quando você observa a tradição zoroastriana, também vê evidências de que acontecia uma batalha extraterrestre entre facções guerreiras. Portanto, é possível que as cavernas originais possam ter sido usadas como abrigos contra possíveis bombardeios aéreos de extraterrestres em guerra durante aquele tempo. Derinkuyu foi construída por causa do medo de um inimigo aéreo. Porque se algo voar por cima de você bem rápido, você não consegue ver as escotilhas de ventilação. Alguns sugerem que 30 mil pessoas viviam lá embaixo em Derinkuyu. Durante a história documentada, muitos povos diferentes se esconderam na cidade subterrânea de Derinkuyu para escapar de tudo, desde piratas do deserto até das legiões romanas. Mas alguns especialistas questionam se ataques convencionais poderiam justificar a construção de Derinkuyu. Se fosse um inimigo a cavalo, seria muito fácil asfixiar todo mundo, fechando todas as escotilhas de ventilação. Nos estudos do Departamento de Defesa dos quais participei, dizia uma frase: uma caverna é uma tumba para o adversário bem preparado. Depois que você descobre, ela é altamente vulnerável.
Alguns pesquisadores de OVNIs e teóricos da conspiração acreditam que o que essas testemunhas contam não é só verdade, mas é a evidência de uma colaboração secreta entre os alienígenas e os militares americanos. As escotilhas talvez estivessem aqui há 25 anos. Você ouvia sons estranhos, gemidos, suspiros, gemidos humanos. E isso levou à crença nas histórias de que seres humanos eram dissecados e examinados. Assim, a lenda cresceram e expandiram. Ao redor do mundo, muitas igrejas, templos e outras estruturas sagradas supostamente foram inspiradas por anjos, deuses e até seres de outros mundos. Mas por quê? Para honrar e celebrar um ser supremo? Ou poderia haver outro propósito? E esses extraterrestres nos ajudaram há milênios a sobreviver até os dias de hoje. Na verdade, a história está repleta de relatos de pessoas levadas a agir por meio de contato com seres extraterrestres, divinos ou sobrenaturais. Abraão, Maomé e São Paulo são descritos como inspirados por visitas de Deus. Moisés, Confúcio e a lendária figura cambojana Priya Pishnokar encontraram visitantes estranhos que lhes ensinaram filosofias e códigos morais. Deus os escolheu por causa de sua integridade e de sua fé. Esses homens eram líderes que Deus escolheu e colocou em certas posições. As pessoas respeitavam esses líderes e sabiam que eles eram homens de Deus. Talvez o exemplo mais conhecido de um homem que recebeu instruções específicas de uma fonte extraterrestre seja encontrado na história de Moisés. Segundo o livro do Êxodo, Moisés primeiro encontrou Deus sob a forma de uma sarça ardente. Foi ali que ele recebeu uma missão: libertar o povo hebreu da escravidão no Egito e levá-lo para a Terra Prometida. A história de Moisés pode ser interpretada não só como divina, mas também como um encontro alienígena. As visões não eram nada divinas. Elas foram, de fato, visitas de extraterrestres que os nossos ancestrais consideraram como uma visão. Mas não foi assim. A pessoa não compreendeu que estava sendo visitada por extraterrestres de carinhoso. Se for assim, é possível que outras inspirações divinas também tivessem origens extraterrestres? Uma das histórias mais antigas e mais difundidas de uma intervenção divina ou extraterrestre nos eventos humanos pode ser encontrada nos inúmeros mitos de inundação. Existem mitos de inundação em todo o mundo, não só na Bíblia. Você pode encontrá-los em toda a América do Sul. Estão nas tradições dos nativos americanos, encontram-se nas tradições célticas e na lenda de Ragnarok, o dilúvio. Existe na Ásia. Os africanos têm mitos de inundação. Então a história de Noé não é um evento isolado que só acontece na Bíblia, é parte de uma história maior. O mito de inundação mais antigo documentado é a história de Utnapishtim, no épico de Gilgamesh. A antiga lenda suméria foi descoberta em uma série de tábuas de argila datadas de milhares de anos atrás. Utnapishtim tem uma história que é quase idêntica à história de Noé. Existem pequenas diferenças. Na história de Utnapishtim, os seres que falaram a ele e o alertaram sobre isso falavam pelas paredes da sua casa. E essa casa, então, se transformou na nave usada para a fuga. Utnapishtim recolheu todos os tipos de animais antes da inundação. Mas teria realmente sido possível recolher todo tipo de animal e colocá-los em uma só nave?
Ou a arca poderia ter sido uma metáfora para outra forma de equipamento de transporte muito mais avançada e extraterrestre. E foi desse jeito que puderam sobreviver ao dilúvio. Alienígenas vivendo embaixo da Terra. Estranhos e secretos acobertamentos do governo. As lendas nativo-americanas sobre seres subterrâneos poderiam ajudar a desvendar a verdade por trás dessas incríveis histórias? Alguns acham que a resposta pode ser encontrada muito abaixo da superfície da América do Norte. Mas outros acreditam que a verdade está escondida numa caverna misteriosa, milhares de quilômetros ao sul. Uma caverna que esconde provas de visitantes alienígenas que vieram das estrelas.